cinza com alguns detalhes pretos, e no fundo uma parede de cor mais ou menos bege, com uma janela também. Vou começar apresentando o NAP também, né? O NAP é um núcleo de apoio psicopedagógico e inclusão. A gente gosta sempre de começar falando que ele é um setor de caráter permanente, né? Porque a gente vê que tem algumas dúvidas sobre isso, que há alguma confusão de que ele seja um grupo de estudo, algo do tipo. Então, ele é um setor de caráter permanente do UniBH. Os principais objetivos dele, né, é promover a inclusão, facilitar esse processo aí dos alunos, né, durante a graduação, promover a inclusão e a acessibilidade, né, realizando os acompanhamentos de alunos que possuem algum tipo de necessidade especial. A gente também realiza atendimentos psicopedagógicos, que são mais voltados para aqueles alunos, né, que possuem alguma dificuldade de aprendizado, que estão tendo dificuldades na gestão de tempo, né, usando estratégias aí de aprendizagem. A gente também faz o acolhimento na saúde mental. A gente não intervém, né, porque não é um lugar do NAP, o processo psicoterápico, mas a gente faz esse acolhimento e o que possibilita um encaminhamento mais assertivo aí para os profissionais da área. Além disso, a gente também tem um projeto que chama Tecendo Saberes, que é a promoção aí de eventos, né, e oficinas que tem o intuito mesmo de promover esse espaço aí coletivo, possibilitando a inclusão e a diversidade, né, um espaço mais democrático aí mesmo. E acho que é isso, né, Bela? Isso. Esse evento, né? É um dos eventos promovidos pelo Tecendo Saberes, na figura do NAP. A gente tem oficinas de aprendizagem e eventos de diversidade e direitos humanos. A gente tenta sempre acompanhar um calendário de diversidade que está lá no site do UniBH e também o calendário do Tecendo Saberes que também está lá no site. Isa, você consegue colocar aí no chat para o pessoal? Vou mandar aqui. Eu vou me apresentar também rapidamente, fazer minha audiodescrição. Também queria pedir para a Patrícia e para a Vitória, que são convidadas, fazerem a audiodescrição também. Eu sou Isabela, sou psicóloga, tenho os cabelos curtos, estou usando um lenço, uma faixa, tenho óculos de grau, estou usando uma blusa azul jeans e atrás de mim tem um quadro e uma parede, acho que lilás. Na câmera tá parecendo lilás. Eu queria agradecer muito Patrícia e Vitória. Vitória tá aí? Não tá vendo. Tô aqui. Queria agradecer vocês por toparem a participar desse momento, que a proposta é uma roda de conversa mesmo. Vocês vão ter um tempinho aí para fala cada uma e depois a gente abre para trocas, para perguntas. Essa é uma temática, né? HIV/AIDS, que é um grande tabu, né? Já está aí desde da década de 80, né? E a gente fala pouquíssimo sobre isso. Então a gente achou assim essencial que trouxéssemos esse espaço para dialogar. Eu confesso que eu mesma sei pouquíssimo sobre, então eu vou aprender demais com vocês e espero que seja proveitoso para todo mundo. E vamos lá, assim, vocês podem fazer a apresentação, Patrícia, depois Vitória, e aí vocês entram para fala. Pode ser? Quem que você pode começar, Patrícia? Posso. Gente, bom dia. Meu nome é Patrícia Chaves, sou psicóloga, fazendo a minha autodescrição. Sou mulher branca, cabelos médios, cacheados, estou usando um óculos de leitura, armação vermelha, um macacão
colorido. Atrás tem um quadro também colorido com o símbolo da psicologia. Minha parede, acho que está aparecendo bege para vocês aí. Tem alguns objetos também, porta-retratos, uns bonequinhos do Pequeno Príncipe que eu amo muito. E é isso, né? É um prazer nessa manhã estar aqui conversando com vocês. Sou docente. Travou Deixar a aqui Vitória se para apresentar. mim. Travou em sou docente. Voltou agora? Voltou. Sou docente. Mas deixa a Vitória se apresentar e aí, na hora da fala, a gente fala isso um pouco melhor, que eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com a gente se localizar, né? De dizer de onde a gente está falando. Vamos deixar a Vitória se apresentar um pouquinho. Peraí que eu estou só permitindo a câmera aqui. Pronto. Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Vitória Carmel. Eu sou jornalista, sou drag queen. Eu moro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E eu vivo com HIV há quase 3 anos. E hoje eu faço um trabalho de ativismo e falo sobre o assunto nas redes sociais. Fazendo minha audiodescrição, eu estou de blusa preta, com os ombros caídos, uma peruca castanho escuro de franja, batom rosa, uma maquiagem rosa e fone de ouvido. E atrás eu tenho uma estrutura de madeira que eu fiz de estante, com alguns quadros relacionados, inclusive, à temática LGBTQIA+, e umas plantinhas. Massa. Para a fala, Patrícia, você pode começar, e aí a gente tem aproximadamente 30 minutos para cada, e a gente abre depois para o diálogo aberto. Gente, como eu sou, né, docente de psicologia, professor é uma coisa que eu adoro dar aula, né? Eu tento trazer conversas, e aí já deixo aberto, assim, mesmo enquanto eu estiver expondo os slides, vocês podem me interromper perguntando se for o caso, tá? Porque eu acho que a dinâmica é essa, da gente ter uma roda de conversa. Eu sei que vai ter um momento de debate, mas eu gosto sempre de deixar aberto assim também, e a Isabela, as meninas vão, né, e Isa vão vendo como que a gente vê nessa dinâmica aí também. E também, como eu estava explicando a Isabela, é um trabalho que eu vou apresentar para vocês do meu mestrado, tem um tempinho já, né? Eu defendi ele em 2016. Daqui a pouco eu conto um pouco melhor a trajetória também, tem um tempo, né, junto com essa temática. E eu trabalhei com narrativas de mulheres positivas, né, soropositivas, em relação de conjugalidade. Eu gosto de trazer também para trazer a fala delas na íntegra, né, para não pecar. Então, também por conta disso, e alguns dados para a gente ver. Agora, eu não quero ficar aqui só nesse papel chato também de, sabe, pesquisadora, docente. Eu acho que a gente tem que abrir para ser esse lugar também de como o HIV, a AIDS, essas temáticas de tabu nos toca para além desse papel de pesquisadora também, sabe? De como mulher que vive em relação de conjugalidade, das minhas relações com essas outras mulheres. Então, eu também quero mostrar que eu estou nesse lugar aqui de diálogo, né, junto com a Vitória e com vocês. Se você puder ir projetando para mim, Isabela, não sei se eu vou conseguir compartilhar. Qualquer coisa também eu tento aqui. Mandei no WhatsApp. Tá, Deixa eu ver se eu consigo. Ver se eu consigo, Isabela. Ah, consigo. Tá. Peraí, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Apareceu? Tá carregando. Apareceu. Ah, então é melhor, que aí não fica aquela coisa chata de eu ficar falando. Pode passar, né? Então, gente, vamos lá. O nome que eu falo a gente, né? Porque aqui a gente fala assim, é um trabalho de mestrado, prioritariamente traz meu nome, mas é um trabalho conjunto, porque eu na época fui orientada pela professora Luciana Kindi, mas tem aqui, acho que a marca dessas narrativas positivas aqui,
E a gente escolheu junto, né, narrativas positivas, com esse HIV no meio, formando positivas, até em alusão a um grupo de mulheres militantes que chama Cidadãs Positivas, né, que foi um grupo que eu trabalhei muito pessoalmente, vou contar daqui a pouco também. Uma das mulheres, algumas das mulheres que eu entrevistei, inclusive, fazem parte desse movimento nacional das Cidadãs Positivas, tá? Por isso até essa escolha. E outra escolha, aí então, o nome da minha dissertação foi Narrativas Positivas, Vulnerabilidades de Mulheres ao HIV/AIDS em relações heterossexuais de conjugalidade. Tem que falar devagar para não travar a língua. E até a escolha também da gente marcar esse AIDS menor, né? Exatamente para marcar isso, né? Que a AIDS não é maior do que a subjetividade, que é as narrativas das pessoas aqui também, tá? E é uma escolha, inclusive, que a gente vê nas militâncias, tá? Então, meu nome aí, foi um mestrado da PUC Minas, que eu desenvolvi na PUC Minas. Atualmente eu não moro mais em Minas, moro em São Paulo, então também estou aqui falando de um lugar de saudade. Com o apoio da CAPES, eu fui bolsista da CAPES, que, para quem não conhece, é uma das agências de fomento à pesquisa no Brasil, e eu acho que isso é importante a gente marcar, porque a gente está num lugar, hoje, de um governo tão estranho em relação às pesquisas, em relação à inclusão, e a gente está no núcleo de inclusão, e quanto se perdeu de apoio à pesquisa. Então, eu gosto de defender isso também na minha fala aqui nessa manhã. Eu tenho algum... Só para falar também do fundo aí que eu escolhi, né? Eu deixei o mesmo que eu usei na dissertação na época, um quadro do Miró, que tem vários fragmentos, várias coisas coloridas, para dizer como se fossem essas narrativas, né? Que são esses vários tecidos, arranjos, né? Que compõem esse estudo aqui. E eu gosto de falar das coisas que me marcam, e um dos autores que me marcam muito é o Ariano Suassuna, para falar de inclusão, um tempo que se faz tanta exclusão, né, do povo nordestino também, que a gente escutou tanta coisa terrível, né? O Ariano sempre defendeu, como ele falava, né, eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Eu gosto de citá-lo, né, essa frase, como eu sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe me dando por inteiro. Então, é isso, nessa manhã eu não sei tudo, não tenho essa pretensão de saber, estou me dando por inteiro aqui na minha possibilidade nessa manhã e quero fazer as trocas com vocês, tá? Aí, então, falando um pouquinho de onde eu falo, porque eu acho que é isso, né? Eu peço sempre licença para falar dessa narrativa, usar essas narrativas aqui que me foram autorizadas de falar, mas é importante marcar que eu sou mãe de 3 filhos, esposa, hétero, branca, né? Uma condição financeira boa para a maioria do país que a gente vive. Então, lógico que eu falo, como vamos pensar, né? De um lugar de privilégio. Mas depois eu vou contar como que o meu encontro com essas narrativas e com essas propostas também me marcou e me marca, né? Sou psicóloga, pesquisadora. Atualmente eu não estou assim, envolvida diretamente com nenhuma pesquisa, até por causa desse processo de mudança. Vou tentar falar mais devagar, né? Porque está tendo... Senão eu empolgo e falo rápido. Não estou envolvida em nenhum processo de pesquisa, até pelo esse processo de mudança. Então, eu ia fazer um projeto do doutorado, e aí estou nessa transição, então tem que conhecer os novos núcleos aqui, ver onde que eu vou me inserir. Mas a gente não deixa, né, de estar pesquisando quando você está na docência, está envolvido com a temática, vendo o que está sendo falado. Também em Belo Horizonte, eu trabalhei como formadora no projeto PH de Mãos Dadas contra a AIDS um tempo, né, assim que eu finalizei o mestrado. E aí eu trabalhava diretamente com profissionais de saúde sobre a temática e também com adolescentes, com jovens, né, das escolas mais vulneráveis de BH, fazendo grupos, papos de menina, formação, que era um dos grupos, às vezes alguns só com meninas, outros com adolescentes, meninos e meninas, conversando sobre essa temática da AIDS, aonde que eu aprendi também demais, né? A gente vê assim, eu, mulher, mãe, na época eu tinha 2 filhos ainda só, não tinha 3, e quanto que eu via que assim, a vivência da sexualidade, a vivência do olhar da percepção para a AIDS, né? Para esses adolescentes em situação mais vulnerável, né? É diferente. Coisas assim que, como se diz, eu que já tinha
achava, né, que tinha certa experiência na área sexual, nem nunca tinha ouvido falar com esses meninos. Então, é sempre importante a gente marcar isso, né, como que a gente aprende com o outro e como isso tudo é diverso. E aí, como eu falei, sou docente de psicologia, atualmente eu trabalho na Unimax, em Indaiatuba, aqui em São Paulo, com algumas disciplinas da área de saúde e políticas públicas, tá? Falando um pouquinho de como surgiu essa temática, né, na minha vida, no ano de 2007 eu era estudante ainda de psicologia, e aí eu fui convidada para fazer um projeto de extensão que chamava Visitando com Saúde, e foi um projeto que estava ainda no segundo período, e me marcou profundamente porque a gente chega muitas vezes, né, cru para fazer as nossas práticas, e foi um projeto que a gente ia numa comunidade de Belo Horizonte, trabalhar com mulheres, para falar sobre a temática da sexualidade. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito, né, alguns estudantes da PUC Coração Eucarístico de enfermagem, dessa área de saúde, a gente querendo ensinar, né, pôr camisinha, lá como se diz, aquela coisa bem básica que a gente chega para fazer. Vocês podem pegar camisinha na unidade básica de saúde, essas coisas todas. E aí me veio uma fala que me invadiu numa dessas rodas de conversa, que é as mulheres falando assim, olha, a gente sabe onde pegar camisinha, a gente sabe até colocar, mas a grande questão como que a gente vai propor isso para o nosso marido? Às vezes ele vai falar, por quê? Você está desconfiado de mim? Ou você está fazendo alguma coisa de errado? E outra coisa, se bobear, a gente vai até apanhar, eu até apanho e vou ter que transar sem camisinha mesmo. E contaram mais. Isso, lógico que há muitos anos, né, gente? Eu estou meio que parafraseando as coisas tudo que foi dito de alguma forma. E ainda contaram que tinha um caso lá de uma professora que tinha morrido porque o marido tinha andado com uma moça que eles sabiam assim, que tinha HIV lá na região, que ficava com os maridos mesmo. E aí o marido dessa professora tinha pegado HIV, de ter ficado com essa moça, e ela ficou muito triste, principalmente pela traição, e acabou falecendo rápido, em função da depressão, da baixa imunidade. E elas falavam dessa música, assim, a gente sabe que eles às vezes estão nos traindo, até alguns andam com essa pessoa, que eles falavam, né, desse caso que elas citavam, mas a gente prefere não usar camisinha, ou a gente prefere manter, porque também se eu acabar com esse casamento, para onde que eu volto? Às vezes eu tenho 3, 4 filhos, e a casa do meu pai é muito pequena, como é que eu vou voltar para lá? Então, sabe essa lógica de vulnerabilidades que, né, a gente vai falar assim, econômica, de ter onde ir, da violência que a mulher... Eu lá no segundo semestre de psicologia encontrei com essas falas e falei assim, cara, o que eu faço com isso? E isso me tocou naquele momento, 2007 ficou para lá, né? Quando foi, já depois de formada, em 2013, eu fui convidada, participei de um processo seletivo e entrei como bolsista do CNPq, numa pesquisa que foi feita pela PUC e a Universidade Federal de Pernambuco sobre narrativas sobre a morte com mulheres militantes. E a gente do grupo da PUC fazia entrevista narrativa exatamente com as mulheres militantes do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, que é mulheres vivendo com HIV/AIDS. E aí me veio justamente assim aquele discurso que eu tinha escutado lá em 2007 e depois a possibilidade de 2014 eu inseri no programa como mestranda já. Então eu falei, eu vou estudar isso. Então foram esses gatilhos. E aí me veio exatamente isso, as leituras que eu estava fazendo por causa dessa pesquisa, o que eu já tinha escutado lá quando eu participei desse projeto de extensão, desse atrelamento social construído entre conjugalidade e imunidade à infecção. Como assim? Muitas mulheres que se acham que eu estou numa relação de conjugalidade, que eu estou casada, eu estou imune. Eu estou transando só com um, vamos pensar. Eu sou casada, logo, eu não tenho... Sabe aquela ideia de grupo de risco que a gente tinha na década de 80? Muito atrelada a isso. E, inclusive, eu escutei narrativas ao longo de tudo que eu fui vendo, assim, de mulheres que são, né, que são profissionais de sexo, prostitutas, e falam, olha, com os outros lá fora, eu uso camisinha, mas eu tenho meu parceiro fixo, meu amor,
e eu não uso correio. Então, essas questões também eu já vi aparecer no discurso. Vou tentar falar um pouquinho mais rápido, porque a gente tem tempo, mas nem tanto tempo assim. Mas, assim, o objetivo geral, então, dessa pesquisa foi investigar essa vulnerabilidade ao HIV/AIDS em narrativas de mulheres que se tornaram positivas nessas relações heterossexuais de conjugalidade. Aí eu estou marcando porque é isso, né? A gente escolheu para ver esse viés da relação de gênero também, homem e mulher, nessas relações, né, que apareceu. E a gente tinha alguns objetivos específicos, né, como compreender essa vulnerabilidade ao HIV/AIDS por meio de análise de narrativas, das questões individuais e coletivas dessas experiências de soropositividade, relacionar essas narrativas produzidas sobre vulnerabilidade com as questões de articulação de conjugalidade, né, ou seja, relações conjugais, gênero, sexualidade e amor romântico, que foi uma das questões que apareceu muito. Identificar discursos e silenciamentos, porque a gente tem discurso, mas a gente tem muito silêncio também, né, sobre vulnerabilidade ao HIV, AIDS em contextos cotidianos das mulheres entrevistadas, aquilo que é até a temática da manhã de hoje, né, por que tanto tabu, por que não falar? E analisar algumas subtramas referentes à vulnerabilidade relacionadas aí a essas mulheres entrevistadas, porque eu tinha um foco principal, mas elas tinham, né, as vivências delas, e isso aparecia em subtramas aí que a gente analisa. Só para marcar um pouco, então essa pesquisa tinha alguns conceitos importantes, né, que a gente partiu de um fenômeno que está sendo observado e continua até hoje, que é o fenômeno da feminização da AIDS. E aí a gente investigou isso em aspectos epidemiológicos, né, dados epidemiológicos. Eu vou, inclusive, citar alguns recentes do Boletim Epidemiológico de 2020. Social, a questão social e histórica, né? E a gente tem como substrato de análise a narrativa dessas mulheres, que eu já falei com vocês. E tem também trazendo como recorte essa experiência dessas mulheres, né, que tinham parceiros fixos nas relações de conjugalidade. O outro conceito importante, além desse fenômeno da feminização, é a conjugalidade, que aí, só para definir, é isso, né? Neologismo da palavra conjugar, ligado à ideia de união, de ligação entre duas pessoas, sem necessidade de ter um contrato formal. Então, se viviam junto, ou tinham uma relação estável, mesmo que às vezes de namorados, que é o caso de uma delas, nós consideramos relação de conjugalidade. Só para citar para vocês um pouco melhor, né, esse processo da feminização da AIDS, né, ela se caracteriza, aí, segundo a BIAS, que é a Associação Brasileira sobre questão da AIDS, esqueci a sigla toda aqui agora, gente, daqui a pouco a gente retoma, é o nervosismo, pelo crescimento do número de mulheres infectadas pelo HIV em relação ao número de homens, a proporção de mulheres em relação a homens, tá? Essa construção, né, a AIDS, a gente tem que pensar que ela é uma construção histórica e social, a epidemia. A gente tem várias ideias atreladas, né, como eu já falei um pouco de grupos de risco, e vem lá desde a década de 80, como se a AIDS foi a ideia da peste gay, que quem é promíscuo, quem usa seringa, compartilha seringa, quem tem múltiplos parceiros, né, que estaria vulnerável, e a gente vê que isso não existe, né? Não existe grupo de risco, né? Se você transa sem camisinha, né? Aí você já está vulnerável, né? Isso é uma lógica que todos temos que ter, e isso a gente vê nessa construção. E pensando na feminização da AIDS, né, com um fenômeno em crescimento no Brasil, para a gente ter uma ideia, aqui foi o boletim de 2015, mas que eu trago aqui nesse slide, mas no próximo eu já trago de 2019, né, 2020, porque sempre é do ano anterior, 2019. A infecção com HIV por relação heterossexuais entre mulheres de 2007 a 2015 correspondia a 96,4% dos casos, ou seja, muito alto. Então, esse fenômeno que a gente estava estudando, né, dessas relações heterossexuais e tal, a gente vê muito, quase 100%, né, quase 97% dos casos. E a razão da taxa de incidência de AIDS entre população masculina e feminina, olha só, caiu, vamos entender por quê. De 9,1 mulheres vezes homem. Então, antes a gente tinha a cada 9
9 homens, né? Um homem, contrário. 9 homens, uma mulher, mais ou menos. E agora a gente tem o quê? No ano de 2012, 1,9 mulheres por homem, ou seja, cada homem 1,9. Então, estava na relação de quase 1 para 2, né? E agora, depois eu volto nesse, né? Os dados do ano passado estava de 2,3, ou seja, deu uma melhoradinha, vamos pensar, porque a gente tinha 1,9, mas é ainda grande. É como se fosse mais ou menos, para cada homem infectado, 2,3 mulheres infectadas, ou seja, muito grande. Antes a gente tinha uma predominância do sexo masculino infectado, hoje a gente tem essa proporção quase igual, ou seja, é um fenômeno mesmo crescente no Brasil. E aí, estudando na época, né, eu fui vendo, né, tem uma política pública, que é o Plano de Enfrentamento de Feminização da Epidemia da AIDS e outros STs de 2007. Acho que tem um microfone aberto. Seguiu? E aí eu fiquei pensando, né, quando eu li esse plano, uma coisa que eu trouxe para a gente conversar aqui, eu vi o quanto que estava equivocado esse plano, para pensar as ações para esse enfrentamento. Então, tinha questões morais. Quem que vocês imaginam que era o principal público-alvo contemplado por esse plano de enfrentamento à feminização? Eram principalmente mulheres que eram tidas, de novo, nessa lógica moral do comportamento de risco. Mulheres que faziam sexo com múltiplos parceiros, mulheres profissionais do sexo, especialmente. Então, a gente tinha muitas ações voltadas para isso. E aí, em contrapartida, esse número alto de mulheres sendo infectadas em relação de conjugalidade, em relações heterossexuais, mas esse plano não pensando, né? Aqui, outro aspecto a ser destacado, esse é um artigo que eu recortei de 2019, né, de Pires e Meia, que elas destacam assim, ó, a ser destacado, refere-se ao entendimento do que é ser mulher também, nesse plano, já que a gente está falando hoje do que é ser mulher, né? A gente ia ter 2 convidadas aí, né? E elas sabem muito bem dessas multiplicidades do que é ser mulher, né? Uma vez que as políticas nacionais de enfrentamento à feminização HIV vão incorporar também reivindicações de mulheres que vivenciam transexualidade. Só que essas políticas não focam muito nesse público, né? Mesmo que muitas vezes elas sejam notificadas no sistema de informação como homens. E assim apareçam nas estatísticas. Ao mesmo tempo, as travestis serão contempladas em outra política voltada para o enfrentamento HIV em gays e homens que fazem sexo com outros homens, né? O que pode sinalizar complexos processos de discussão sobre o que é ser homem e ser mulher, como esses corpos, uma vez identificados como outros, são interpelados pelas políticas públicas de saúde e como isso ajudaria a pensar as vulnerabilidades e os enfrentamentos necessários em diferentes segmentos da população de mulher. Então, também isso, né? Como que fica desguarnecido, né, nessas questões morais, as políticas pensando, né, quem que eles estão chamando de mulheres? Também a gente via essa questão. Já apresentei um pouco, né? Aqui é a relação dos dados epidemiológicos de 2020, de como vem vindo essa relação, né? Mas a gente vê que está sempre nessa proporção, mais ou menos, de 2 mulheres para cada um homem, né? Ou seja, muitas mulheres hoje. O trabalho com narrativas, né? Que foi meu aporte teórico na pesquisa, a gente chama aqui de narrativas, um conjunto de estruturas linguísticas e psicológicas, e a gente às vezes pensa que narrativa é só o que está sendo falado, mas pelo que a gente fala, a gente transmite muito, né, do nosso psicológico, da nossa história, da nossa cultura, né, sendo delimitada pelo nível de domínio de cada indivíduo, é lógico, né, que cada um vai ter uma forma de se expressar, podem também ser definidas como uma combinação de técnicas sociocomunicativas e habilidades linguísticas dos sujeitos cotidianos. Né? A gente vê, né, o quanto que a linguagem é importante. Quando você muda de estado, aí que você percebe mais ainda, né, como que a gente fala, até por isso, né, pelos conjuntos aí, que a gente recebe dos lugares, da cultura que a gente está. E
foi muito importante para mim trabalhar com as narrativas dessas mulheres, porque, como os autores que eu li ali, né, e a vivência que eu tive de mostrar isso, né, que dá essa potencialidade da gente ver tanto o individual quanto o coletivo nessas falas. Eu gosto de um outro autor que fala muito, né, da polifonia, né, do Bakhtin, que ele fala que nos nossos discursos há vários outros discursos. Quando eu estou falando aqui, reverbera esses discursos que eu escutei, das narrativas das mulheres, os autores que eu li, a minha orientadora, né, a Luciana Quinte, que foi minha orientadora na época, o que eu estudei nas pesquisas. Então, não é um discurso só da Patrícia, né? É um discurso que vem com esses outros discursos juntos. A metodologia, né, foi uma pesquisa qualitativa, eu fiz também uma pesquisa bibliográfica crítica, li muito o que estava sendo escrito na época, tem contribuições da psicologia social, aproximações com o que a gente chama de etnografia narrativa. Estou falando assim também, trazendo esse discurso, porque a gente também tem estudantes aqui nessa manhã, né? Para as produções de dados, e eu sei que vocês vão fazer muita pesquisa na vida aí, já tem que ser a ver com isso também. Para as produções de dados, além das narrativas, eu usei observação participante. Então, por exemplo, eu tive no Encontro Nacional do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, em Campo Grande, com a minha orientadora, a gente participou num congresso lá, 4 dias, então tive com elas, convivi, conversei, a gente participou, né, de outras rodas de conversa, desses grupos, fiz formação dentro do Hospital Eduardo de Menezes, que é referência, né, para tratamento a doenças infecto-contagiosas em Minas. Então, conversando com profissionais, com pacientes de lá também, as entrevistas narrativas e diário de campo, né, que eu também sempre deixava marcado, como que foi até o próprio contato antes das entrevistas, e isso foi dado, porque às vezes, assim, a resistência em falar, pessoas que falavam, olha, eu vou te fazer entrevista, depois não cedia, porque, né, como que isso se deu, isso tudo foi dado depois para a gente. Quem quiser depois ver a dissertação como toda, eu posso compartilhar com as meninas aí, né, e elas... E aí eu fiz a análise de narrativas a partir de uma análise estrutural, temática e dialógica performática, para ver não só a estrutura, mas os temas que se apareciam, a questão do self, né, assim, da questão psicológica, tá? E na época a gente usou, para quem for depois trabalhar com pesquisa, um software de abordagem de dados qualitativos chama Atlas T, que é muito bacana trabalhar com narrativas. Aí eu vou só mostrar rapidamente as entrevistas. Eu tô usando muito tempo, então tem quanto tempo, Isabela? Só para me correr ou mais. Dá para falar mais uns 10 minutos? Você consegue ver o chat? Eu te aviso ali. Tá bom. Eu gosto de falar, né? Então, deixa eu ficar aqui atenta com o tempo. Então, para caracterizar as entrevistadas, 4 delas autorizaram usar o nome, fazem questão, até porque são militantes, já aparecem até em documentários, inclusive a gente fez um artigo depois em cima, né? E uma, olha que engraçado, né? Escolheu o nome fictício de Patrícia para ser identificada, para quem não quis. Eu achei interessante, né? Porque mostrou até esse vínculo na entrevista, a maioria com média aí de 45, a mais velha 62 anos, 45, 42, 49 anos. Então, foi Gisele Dantas, que é do MNCP, Edna Demetrio, também do MNCP, Maria Medianeira, também do MNCP, e Maria Aparecida. Algumas, né, viúva, divorciada, casada, divorciada, mas, né, uma outra que vive com um companheiro. O tempo de HIV médio aí, né, 12, 10, 20 anos, 18 anos. A escolaridade, ensino fundamental completo, ensino médio, uma só tinha o ensino superior, né, incompleto, acho que agora ela já até completou. Algumas brancas, né, a outra negra, 2 negras, isso é importante, porque aí a gente tem mais vulnerabilidades ainda, uma questão da raça, né, que se apresenta. E o tempo de militância, porque é isso, né, gente, as narrativas de mulheres militantes trazem esse conjunto coletivo também, então eu quis marcar, né? Algumas com mais de 10 anos, uma com 1 ano e meio, uma não militante, mas participa de ONG-AIDS, então são mulheres que também têm um discurso empoderado, né? Então a gente tem que ver isso, né? Aqui os dados da faixa etária, né, já que eu marquei, porque tem outra coisa moral que traz, né, como essa questão da sexualidade
não fosse vivida por mulheres mais velhas, e às vezes tem muitas mulheres que têm se infectado depois, né, de mais velhas, acima dos 45, 60, exatamente por essa vivência da sexualidade também na terceira idade. Eu escutei muito desses discursos, né, como se isso não pudesse acontecer. Então, olha só como que, assim, olha, essa faixa etária é acima de 60 anos, 5,9% dos casos, entre 55 a 59, acima dos 40, né? A gente que pega os quarentinha, já acha que a gente já está descendo a serra para sexualidade, né? 20,5% dos casos, né? Então, assim, entre mulheres mais velhas também a gente tem essa taxa. Esses são os dados do boletim do ano passado. Então, é uma outra coisa que eu acho legal. Então, o quarto capítulo lá da dissertação, a gente chamou Mulheres em Cena para trazer aí os discursos delas mesmas, né? Trazendo, por exemplo, a narrativa da Edna Demetrio, né, que é militante. Para mim, foi bem impactante mesmo. Ele primeiro mostrou uma tranquilidade, mas era só uma tranquilidade aparente. Assim, o pior é que eu também estava grávida. Quando foi confirmado para valer, eu estava grávida, mas aí eu acho que ele meio que surtou. Ela contando para mim quando ela descobriu. Eu estava bem na íntegra, tá, gente? Com as codas, com os maneirismos na fala, porque essa é a nossa lógica de escolha da análise. A coda é os intervalos, só para que eu usei aqui, é um termo. Então, ele surta e larga ela, né? E ela grávida, imagina assim, grávida do primeiro filho, descobriu o HIV junto com a gravidez, né? A AIDS. Ô, Patrícia, Oi. essas descobertas são juntos? Assim, o casal descobre junto? Ela descobriu quando ela estava fazendo aqueles exames, né, pré-natais, e ela conta para ele. Eles tinham uma relação estável, ele era músico, trabalhava assim, sabe, filho único da mãe. E ele meio que descobre e cai no mundo, sabe? E ela depois só vai... E ele meio que surtou e não falou que tinha mesmo, que tinha relações extras, sabe? E ela fica sozinha, e depois ela fica sabendo que ele faleceu tempos depois pela mãe dele. Né? Ela desconfiou, porque aí a mãe se falou, ele tá com umas dores de barriga recorrente, né? Porque essa questão, às vezes, muita diarreia, infecções, por causa, né, das doenças oportunistas da AIDS, e ela ficou grávida e sozinha, né? E conta um monte de coisas, assim, que ela passou de preconceitos quando ela vai ganhar o bebê, por exemplo, de ficar isolada, sabe, num quarto que os médicos faziam, falando com ela. Aí depois ela arranja no segundo casamento, quando ela vai ter o segundo filho, o médico meio que é super agressivo no segundo parto, pergunta para ela, ele sabe que você tem HIV e tal, porque o segundo marido não é positivo, sabe? Várias violências que essas mulheres contam, né? Só para fazer um resumo, por exemplo, da história da Edna, né? A forma narrativa, ela apresenta uma linguagem explicativa, né, na construção, em termos de gênero, a gente chama de gênero dramatúrgico, a narrativa apresenta inicialmente momentos de tragédia, se alternam momentos de romance, no entanto, o gênero mais dramatúrgico romântico é o que prevalece, só para pensar em classificação, mas assim, fazendo os eventos, né, ela tinha um diagnóstico na época há 20 anos, ainda acompanha ela nas redes, ainda está viva, ativa, né, então tem aí quase 30 anos, né, juntamente com a descoberta da sua primeira gravidez. Ela foi infectada pelo primeiro marido, que era músico e atraía, que tinha um teste que havia dado como inconclusivo. E aí, por isso, ele acreditava no seu positivo, não voltou a fazer de novo. Ela fala de susto, impacto, depressão, seguida de aceitação e luta pela vida em função da gravidez, essa separação desse marido devido ao abandono, depois desse ficar transtornado, se sentir culpado por tê-lo infectado, ainda mais quando estava grávida. Aí fala do nascimento da filha, com os cuidados, ela não foi infectada, né? Ela fala de depressão pós-parto, seguida de tratamento psicológico, morte desse primeiro marido, que ela ficou sabendo, como eu falei com vocês, né? Da sogra. Ela faz um novo casamento com um marido soro discordante, ou seja, né? Não tem o HIV. Tem o nascimento do segundo filho, sofre preconceito e estigma por parte do diretor do hospital, que chama de responsável por ter um filho sendo positiva. E no ano de 2016 estava militante, né, do Movimento Nacional
da Cidadãos Positivos, estudante de serviço social, ainda é mãe, né? Ela fala, cuido dos meus filhos. Então, uma história aí de luta, né? Ô, Patrícia, Oi, 5 minutos, viu? beleza, tô terminando já, vamos pro finalzinho. Falando mais uma aí, né? Um pouco, a gente fez análises estruturais também, né? Como é dito, né? Tem a Gisele, que foi outra, e, por exemplo, na fala da Gisele, a gente vê 16 episódios, depois que ela conta. Diagnóstico da HIV, gravidez do filho, também depois do diagnóstico, militância, ações contra HIV, ela fala de medo, violência contra mulher soropositiva, maternidade, direitos sexuais reprodutivos e HIV, são temáticas que aparecem aí, né? Tem histórias bem complicadas, eu vou ler só esse pedacinho aqui, ó, da narrativa dela, que ela fala, ó, fazendo uma análise estrutural. Eu tenho meu filho, hoje ele tem 13 anos, é negativo, e o médico olhou para mim, né, quando o meu CD4, que é a taxa lá, questão do HIV, subiu, eu estava com 200 CD4, aí eu fui para ele, falei para ele que estava grávida, ele disse, vai morrer, você e seu filho. Eu disse, se meu Deus me mandou, se Deus me tirou de cima de uma cama, doutor Eugênio, com certeza eu posso ter meu filho. São as várias violências que essas mulheres vão relatando, tá? Depois a gente pode também compartilhar isso. E, por fim, né, outra coisa que a gente vê muito é essa questão da análise dialógica performática, de que forma e para quem é dito, a gente analisa ventriloquismo, interlocução, discursos heróicos, performáticos, tá? Qual que é o self preferido, ou seja, como que a pessoa gosta de se apresentar, só para vocês entenderem depois, para quem tiver interesse em estudar isso. Então, usando o exemplo, né, por exemplo, os tempos verbais era algo que marcava muito a fala da Gisele, que foi outra cidadã positiva que deu a entrevista, né? É a fala que eu acabei de falar, né? Tenho meu filho, hoje ele tem 13 anos, é negativo, CD4 que ela fala, né? Aí deu certo, né? Que ela fala no final. Eu faço pré-natal, bonitinho, aí vai ver que dá. E assim eu fiz. Então, como que ela vai usando essas histórias aí para marcar? E, por fim, eu fiz essa análise das vulnerabilidades, né? Então, a gente viu muito as vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas dentro dessas narrativas. A vulnerabilidade individual, que marca mesmo a história do indivíduo, social, que tem a ver, né, com o social, aí tem toda uma classificação dentro das leituras de HIV, e a programática tem que ver com essas questões institucionais, dos programas, das políticas, tá? Só para a gente ter uma noção. E aí, por exemplo, a gente vê numa subtrama aqui, uma vulnerabilidade, alguns termos que apareceu, vulnerabilidade individual e casamento, né? A fala aqui Estou perdendo de quem é a fala, mas daqui a pouco eu me acho aqui. A gente vê, né, só para ler essa aqui, a gente vê que tem muito adolescente infectado, muitos converso com muito com minha sobrinha, muito, que ela tem uma vida de relação, a relação dela é ativa, a vida sexual dela é ativa, e sempre onde eu passo, eu levo ensinamentos de vida. Essa menina Thaís, eu tirei um monte de foto com ela, aí digo, o que é transmissão vertical? É assim, Patrícia, você fala com ela sobre o relacionamento dela, aí eu perguntei, né, você fala com ela sobre o relacionamento dela, ela fala porque é um relacionamento estável, né? Para ela usar camisinha. Mas aí eles falam, mas eles transam, fazem sem camisinha. Então, como que desde os adolescentes também elas vão falando dessas vulnerabilidades, assim, se é uma relação estável, casamento, logo não precisa usar a camisinha, né? Vai mostrando essas questões. Os eixos temáticos que foram criados pelas análises, né? Vulnerabilidade, HIV em relações de gênero, conjugalidade, invisibilidade e silenciamento. Aí eu já falei um pouco do que a gente chama de vulnerabilidade, que tem nesses 3 níveis, tá? Só para a gente não se ater a isso. Para a gente terminando aqui, né, uma fala que mostra essas relações de gênero, né, e vulnerabilidade. Falei para ele que tinha um problema, porque ele queria transar comigo sem camisinha. Ele achava que, como eu era dona de casa, né, já tinha filhos, tinha minha responsabilidade, era viúva e nada podia acontecer com ele. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. E mesmo naquele momento eu disse, vou ter que dizer, ou eu vou levar um tiro, uma porrada na cara, sei lá, mas em nenhum momento eu me explicava com ele. Meu medo era tamanho, né? Porque elas falam dessas vivências, das violências também, né? O homem propõe e depois, sabendo que elas são positivas, a violência. Uma fala que mostra aí
vulnerabilidade, HIV e conjugalidade. Eu acho assim, das mulheres casadas, você sabe que é muito difícil no meu pensamento, é um, mas para passar para elas é outro, porque ela trabalha com formação, grupos de mulheres, medianeira. A gente sabe, é o amor da vida delas, é o amor delas, que teve filho e tudo, então elas são muito apegadas, e muitas nem estão aí e querem continuar com seus companheiros. Quer continuar? Pode, mas elas têm que ter outra vida, têm que usar camisinha feminina, se eles não querem, para eles não ficarem, só tem que usar preservativo da parte deles, entende? Estão falando dessa questão, né? Porque não, tem a questão da reinfecção, né? Das taças, aí vai. Vulnerabilidade e silenciamento, né? Você falou do preconceito, né? Uma pergunta minha, né? Da dificuldade que você tinha medo da sua filha passar por isso. Depois também isso de ir para outra cidade. Aí, porque ela fazia tratamento em outra cidade para que não saísse, né? Tinha medo, né, de que as pessoas contassem ali dentro da cidade. É medo de eu aparecer no posto, medo de fazer os exames, tudo, medo de aparecer lá e de as pessoas me verem e já dizer, olha, ela está com HIV. Era medo disso, não dos profissionais, que até então eu nem conhecia, né? E agora não. Agora eu já conheço, eu faço parte da comissão. Agora já está bem tranquilo, assim. Mas eu tinha esse medo de eu aparecer e aí me tratava em Porto Feliz, que era bem distante, né? Lembro de uma fala, né? Uma das cidadãs contar que foi assinar alguma coisa no posto de saúde, a moça depois pega a caneta que ela assinou e joga fora no lixo. Então, uma coisa que me impactou. Falando, né, dessas narrativas positivas, então, para a gente ficar, essas múltiplas narrativas individuais, sociais e programadas, vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas identificadas ao longo da narrativa, né, mostram isso tudo, né, essas ideias de conjugalidade, grupo de risco, amor romântico, dificuldade de negociação do uso da camisinha, aceitação da infidelidade masculina, identidades e normas de gênero, violência contra a mulher, estigma, preconceito, dentre outros, né, foi o que a gente conseguiu ver. E finalizando mesmo agora, palavras finais, né? As diversas aproximações com o campo empírico confirmaram a hipótese inicial da pesquisa, de que muitas mulheres se consideram imunes ao HIV/AIDS por estarem em relações de conjugalidade. O desafio foi grande, né, para a gente trabalhar com essas 3 análises, maior aprofundamento acerca de vulnerabilidades, e a gente até mudou isso, antes era vulnerabilidade, a gente viu que são várias, né, vulnerabilidades. Acreditamos nas contribuições desse trabalho para a produção de diálogos, de políticas de enfrentamento, como a gente falou, né, que precisa ser revisto mesmo, né, e nas pesquisas sobre metanarrativos, e essas potencialidades de fazer reverberar as vozes das entrevistadas. Fazer reverberar, não é dar voz para ninguém, todo mundo já tem sua voz, elas são ativas ali, né, e a gente não tem que dar voz para ninguém. É isso, gente, obrigada, desculpa aí por falar demais. Deixa eu parar de compartilhar. Perfeito, vou querer ler essa dissertação, viu? Beleza. Ai, será que eu parei? Parei. Pronto, parei. Eu acho muito legal, Patrícia, você trazer essa perspectiva cis, hétero, né, e não LGBT, porque eu ainda acho que tem muito esse tabu de que HIV, AIDS é diretamente relacionado à população LGBT, né? Vitória, acho que é importante, né, aí essa diversidade de vocês duas, né, trazendo essas duas perspectivas, muito com a nossa ideia era quebrar mesmo, que a gente não queria fortalecer esse tabu, né? Aí, muito obrigada, Patrícia. Vitória? Oi, tô aqui, tava esperando você terminar de falar. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Tá. Inclusive, eu quero comentar sobre isso, que você estava falando sobre a questão da diversidade, é realmente muito importante, eu quero parabenizar a professora Patrícia pelo trabalho, porque é realmente uma discussão muito presente nos movimentos de militância, essa questão da liberdade da mulher exigir a proteção dentro de uma relação conjugal. Porque grande parte das mulheres que estão envolvidas que na verdade vivem com HIV hoje, elas foram expostas justamente por isso, por não ter liberdade dentro de uma relação de exigir que haja proteção, sabe? Que, né, mais uma vez, a gente está aí com esse machismo estrutural e estruturante que vai guiando tudo. Exatamente. Obrigada. Então, gente, deixa eu começar. Eu tenho que tomar cuidado também porque eu falo muito. Mas
Só me apresentar mais uma vez para quem chegou depois. Meu nome é Vitória Carmel, eu sou uma drag, sou jornalista, sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto e eu vivo com HIV há quase 3 anos. Eu recebi meu diagnóstico dia 1º de fevereiro de 2019 e eu recebi o diagnóstico dentro do curso, enquanto eu estava fazendo a graduação. E por mais que eu tivesse determinado conhecimento, porque quando eu cheguei na graduação, quando eu cheguei no curso, eu criei um coletivo LGBTQIA+, no Instituto, e por mais que eu tivesse algum conhecimento, através de algumas palestras, rodas de conversa que a gente tinha promovido no coletivo, receber a notícia de viver com HIV, o diagnóstico de HIV não é a melhor notícia para você receber. Então, foi meio impactante, assim. Eu fiquei meio desesperado naquele primeiro momento, mas... E aí, já aproveitando para falar da minha relação com a arte drag, que a arte drag não só é um objeto performático que eu uso para poder falar nas redes sociais sobre HIV, mas foi algo que me ajudou pessoalmente a lidar com o HIV também, logo após o diagnóstico. Porque assim que eu recebi o diagnóstico, eu me lembrei de uma cena do reality show norte-americano RuPaul's Drag Race, onde a Ongina, na primeira temporada, lá em 2009, ela vencia um desafio que era destinado a criar uma campanha sobre HIV, e quando ela vence, ela se emociona muito e ela expõe ali a sua sorologia, expõe que é uma pessoa vivendo com HIV há 2 anos. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira imagem que me veio à cabeça foi essa. E eu comecei a refletir que se ela vivia, e eu continuava acompanhando, e que se ela vivia há 12 anos com HIV e que ainda fazia muita coisa, continuava fazendo arte, vivendo bem, se relacionando, não ia acabar para mim também. E, peraí, gente, só um minutinho. Eu tava ligando o ventilador aqui, que senão, nossa senhora, eu vou começar uma drag e vou terminar um monstro de lava. E aí a arte drag começou a me ajudar muito nisso, porque eu comecei a perceber que não era o fim para mim. E aí, ainda assim, eu comecei a lidar com algumas coisas muito complexas, que foi a questão da exposição da sorologia, porque eu só expus minha sorologia em dezembro de 2020. Depois do meu trabalho de conclusão de curso, porque eu desenvolvi uma revista com mais 2 amigos, e nessa revista a gente fez uma matéria especial sobre os 40 anos de HIV e AIDS, e aí nessa matéria eu entrevistei a Vanessa Campos, que é inclusive uma mulher hétero que vive com HIV há 30 anos e que é militante da causa. E conversando com a Vanessa, ela falava sobre a importância de formarmos novas vozes para falar sobre o HIV e a AIDS, porque com a facilidade que a gente tem hoje, porque de certo modo ainda é fácil o acesso, não para todo mundo, né? Porque a gente sabe que o acesso a tudo no Brasil não é universal, seja a informação, a educação e a saúde, mas para grande parte das pessoas hoje é mais simples acessar o tratamento, viver bem com o HIV, se tornar indetectável. Então as pessoas estão deixando de lado a questão da militância, do ativismo e da defesa da causa e das pessoas que vivem com HIV. E aí isso me encorajou a tornar pública a minha sorologia e também veio muito do fato de que depois de 10 anos que eu tinha saído do armário da sexualidade, eu me vi imerso de novo em outro armário. Porque eu começava a conversar com alguém, começava a tentar me relacionar, assim, nas primeiras conversas, eu já ficava ponderando se eu deveria ou não dizer para aquela pessoa que eu vivia com HIV. E já aproveitando para deixar explícito que é garantido pela Constituição a confidencialidade da sorologia. Então, assim, nós não somos obrigados a revelar nossa sorologia para ninguém. Mas era algo meu, que eu não me sentia confortável, e eu ficava sempre ponderando aquilo. Eu conto ou eu não conto? Se eu contar e a pessoa simplesmente sumir. E se eu não contar e essa pessoa depois disser que eu estava mentindo ou que eu enganei ela. Então, assim, eu vivi essa dicotomia por um tempo, e aí, em dezembro de 2019, no dia 1º de dezembro, que é quando se inicia o mês de prevenção da HIV e AIDS, eu falei, não, eu não quero mais isso, eu vou começar a falar sobre, eu vou deixar completamente explícito e aberto que eu sou uma pessoa vivendo com HIV e vou começar a falar sobre, porque debaixo de toda essa maquiagem, essa peruca e tudo isso aqui, eu sou um homem branco cisgênero. E
E essas posições que a vida me colocou me proporcionou acesso a muitas coisas. E coisas que trouxeram privilégios que possibilitam meus acessos a grande maioria das coisas que as pessoas não têm, principalmente por ser homem. E, e aí eu comecei a pensar que se eu era uma pessoa que tinha acesso a grande parte das ferramentas que faziam com que o diagnóstico podia ser um pouco mais confortável, e principalmente se eu era uma pessoa que tinha uma base, uma estrutura por trás, porque eu tive muitos amigos e a minha família que me acolheram muito bem, e lidam muito bem com o fato de eu ser uma pessoa vivendo com HIV. Eu comecei a pensar, se eu tenho tudo isso, por que que eu não posso fazer o mínimo para tornar a caminhada de quem não tem, pelo menos um pouco mais confortável? E foi a partir disso que eu comecei, sabe, a criar conteúdo sobre o HIV na internet. Primeiro eu fazia no meu perfil pessoal, enquanto Matheus, por baixo de tudo isso aqui. Mas depois eu comecei a pensar que poderia ser um amplificador usar a Vitória, sabe? E aí eu comecei a usar a Vitória, comecei a me montar, fazer vídeos e falar sobre através da Vitória, e é algo que tem sido muito satisfatório, assim. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí, dentre muitas perguntas que chegaram, uma delas era sobre como que eu estou lidando com a questão do contato ali com seguidores e tudo mais. E, e é complicado, assim. Que ao mesmo tempo que é muito bonito, porque você começa a perceber que você está sendo capaz de ajudar as pessoas ali no mais íntimo da sua dor e do seu sofrimento, principalmente ali logo depois do diagnóstico, que é o momento mais difícil. É muito complicado lidar com a responsabilidade, porque eu recebo mensagens, por exemplo, de pessoas dizendo que não aguentam mais fazer o tratamento, não aguentam mais não conseguir se relacionar com ninguém e que estão começando a cogitar a possibilidade de cometer suicídio, de pessoas que desistiram do tratamento há muito tempo, de pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade muito grande, que estão com infecções oportunistas, carga viral muito alta, imunidade muito baixa e sofrendo muito com isso. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu me vejo na obrigação de fazer isso, porque, assim, é impossível falar do movimento HIV/AIDS sem falar do movimento LGBTQIA+. Porque foi o movimento LGBTQIA+, que tornou possível que o mínimo de sobrevivência fosse garantido para as pessoas que viviam com HIV há 30, 40 anos e até hoje. Então, é impossível a gente não fazer essa interseção dos dois movimentos, porque quando surgiu lá atrás, né, há 40 anos, quando foi descoberto o HIV e foram surgindo os primeiros casos, as pessoas eram deixadas para morrer, de maneira literal. Eram trancadas em quartos de hospital, jogadas em cima de uma cama e deixadas para morrer, porque além de estar vivendo com HIV, também eram pessoas que a própria sociedade já dizia que não deveriam nem ser considerados seres humanos. E aí, inclusive, isso vai muito de encontro, porque ultimamente eu tenho revisitado muitas coisas do Cazuza, Renato Russo, Caio Fernando Abreu, e vai muito de encontro com uma fala do Cazuza, numa entrevista para Marília Gabriela, há 33 anos, que ele falava que a AIDS caiu como uma luva, um modelinho elegante para a direita e para a igreja, que ela caiu como um tailleur para eles, que nunca estiveram tão elegantes, e deselegantes principalmente. E que com isso a gente pode pensar que era tudo que eles precisavam, porque eles já diziam que as pessoas LGBTQIA+, porque quando o HIV surgiu, ele era diretamente relacionado ao que eles falavam que eram os 4 Hs, né? Que eram homossexuais, homofílicos, haitianos e... esqueci o outro, vamos lembrar. Mas era muito relacionado a essas pessoas, e aí eles já diziam que essas pessoas não eram pessoas que nem deveriam ser consideradas seres humanos, e de repente eles viram que tinham tudo para poder dizer aí, ó, avisei para vocês que não prestava, olha aí o que deu. E aí a gente tem a manutenção desse estigma até hoje, que faz com que o HIV e a AIDS ainda sejam esse grande tabu, e essa coisa muito absurda, que ainda faz com que as pessoas que recebem o diagnóstico acreditem que vão definhar e morrer, que ainda perpetua, por exemplo, mais uma vez, né, mencionando o Cazuza, mas é porque em 89 a revista Veja fez uma matéria especial com o Cazuza sobre a AIDS,
e fez isso de uma maneira muito covarde. E a capa da revista Veja tinha uma foto do Cazuza com cerca de 40 quilos na época. E aí na capa tinha escrito: Cazuza, uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública. Isso, usuários de heroína, exatamente. E aí é isso que perpetua até hoje. O imaginário coletivo, popular, de quem vive com HIV e AIDS, é que a partir do momento que você recebe o diagnóstico, você está ali na fila do abate, vai acabar. Você tem pouco tempo de vida, você vai definhar, você vai acabar, quando na verdade não é assim. E é isso que a gente vem tentando fazer, sabe, no movimento HIV/AIDS, e principalmente fazendo o trabalho de ativismo nas redes sociais. É justamente dizer para as pessoas que não, o HIV não tem cara. O HIV não tem cara, ele não escolhe um alvo, ele pode estar muito mais perto do que a gente pensa. Hoje no Brasil, somos mais de 920 mil pessoas vivendo com HIV. Isso pessoas testadas, porque estima-se que seja ainda maior, porque o caso de subnotificação a testagem é muito grande, porque muitas pessoas sequer se testam, principalmente quando a gente está falando de homens heterossexuais, porque eles se consideram completamente imunes e invulneráveis. Mas o que a gente tem feito é isso, sabe? É falar sobre o assunto, é falar, por exemplo, coisas muito básicas que o mínimo de pesquisa que as pessoas fazem, elas descobrem, mas que a gente ainda precisa ensinar, que é o fato, por exemplo, de que o HIV e a AIDS não são a mesma coisa, porque, para quem não sabe, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus que se aloja no corpo e começa a atacar o sistema imunológico, e hoje a gente tem já pesquisas científicas que atestam que, a partir do momento que você faz o tratamento regularmente, a grande maioria das pessoas, pelo menos, e chegar a níveis tão baixos, pode chegar a níveis tão baixos de carga viral no organismo, que a pessoa fica indetectável e, consequentemente, intransmissível. Ela não transmite o HIV por relação sexual. E a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o estágio mais avançado do vírus, que é quando o vírus já evolui para a doença, né, para a síndrome, e que é quando o organismo apresenta um estado de imunidade muito baixo e o corpo fica muito vulnerável a infecções e doenças oportunistas. E aí é nesse momento que é realmente muito mais perigoso. Só que a gente ainda precisa muito ensinar o básico, sabe? A gente precisa continuar falando sobre o básico mesmo depois de 40 anos e mesmo depois de tanto tempo que a gente tem um tratamento efetivo, que a gente tem, principalmente no Brasil, um acompanhamento gratuito pelo SUS de distribuição dos medicamentos, e a gente tem uma grande parcela indetectável. A gente ainda precisa todo santo dia dizer que não é como as pessoas pintam, sabe? E o que é muitas vezes cansativo, mas a gente continua fazendo porque é direcionado principalmente para as pessoas ali que recebem o diagnóstico que também não têm o conhecimento sobre esse tipo de coisa, para que elas olhem para o que a gente fala e pensem: olha, é possível. Como aconteceu comigo há quase 3 anos, que eu pensei ali numa pessoa que vivia bem com HIV, falava sobre o assunto e me fez perceber que para mim não era o fim, que não ia acabar a partir daquele momento, e ficou muito é muito importante para nós que essas pessoas também nos vejam como talvez ali um farol de possibilidade, porque assim é muito importante lembrar que as experiências são sempre muito diferentes, porque nós somos é, indivíduos muito diferentes, com subjetividades, histórias, bagagens muito distintas, e cada pessoa lida com determinadas experiências na vida de uma maneira. Então, a experiência vivendo com HIV, e não só com HIV, mas a questão da sexualidade, da identidade de gênero, nunca é exatamente a mesma experiência. A gente pode passar pelas mesmas coisas, mas a experiência não é a mesma, e principalmente a maneira como a gente lida não é a mesma. Mas é importante que a gente tente fazer da maneira mais abrangente possível, para que o maior número de pessoas consigam olhar para nós e dizer: é possível, sabe? É possível sonhar como as pessoas diziam que não era possível para nós, sabe? Porque, e aí quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, a gente já tem, desde que o mundo é mundo de Gênesis, um sistema de apagamento muito grande, principalmente no Brasil, que é hoje o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo e que transforma travestis e transexuais, que coloca travestis e transexuais numa expectativa de vida máxima de 35 anos, a gente sofre tentativas constantes de apagamento, de silenciamento, de marginalização.
a gente é colocado à margem o tempo todo, porque para uma grande parcela da sociedade, a gente sequer deve ser considerado um indivíduo, um ser humano. E, e aí a gente já tem que lidar com isso, porque eu, enquanto crescia, eu sou de uma cidade bem pequena, eu moro aqui em Uberlândia há alguns anos, mas eu sou de Biá, no Alto Paranaíba, que é uma cidade de 20 mil habitantes. E enquanto eu crescia, primeiro que as referências de sexualidade que eu tinha eram pouquíssimos homens gays que viviam na minha cidade, grande parte deles cabeleireiros e tal, e que eram extremamente marginalizados e principalmente feitos de chacota e colocados em situações vexatórias pela cidade, porque eles eram uma vergonha, daquela coisa da pessoa sentar numa cadeira, ele tá sentado na cadeira e levantava a pessoa no centro. E aí a grande maioria deles também vivia com HIV. E eu acho que talvez pelo fato de ser uma cidade pequena, que não tinha na época, principalmente, tanto acesso à informação, lá até hoje não tem um CTA, não tem acesso direto ao medicamento, tem que ir na cidade vizinha para fazer acompanhamento e retirar a medicação antirretroviral. E aí a referência que eu tinha quando eu crescia eram esses homens, e que inclusive a grande maioria deles vivia com AIDS já em estágio avançado, e todos eles morreram, já não tem, essas pessoas já não estão vivas mais, mas a única certeza que eu tinha quando eu comecei a me entender enquanto homem homossexual era: eu não posso ser uma dessas pessoas. Porque se eu for uma dessas pessoas, eu vou passar pela mesma coisa. Eu vou viver do mesmo jeito. E essa era a perspectiva que eu tinha acerca da sexualidade e do HIV e da AIDS. E aí, quando eu comecei a ver que, na verdade, não era dessa forma, e principalmente eu comecei a viver primeiro a sexualidade, depois a questão do diagnóstico de HIV, que eu comecei a viver e sentir isso na pele, eu percebi que a gente precisa falar cada vez mais. E principalmente falar para que as pessoas entendam que o HIV e a AIDS é um assunto comum. Ele não tem que ser um privilégio só nosso, que vivemos com HIV. Eu acredito muito que a gente precisa parar de pregar para convertido. Não só na questão do HIV, mas em todos os assuntos, principalmente assuntos relacionados a grupos minoritários e tal, mas a gente precisa parar de pregar para convertido, a gente precisa parar de achar que quem precisa discutir e falar sobre HIV e AIDS é só quem vive com HIV e AIDS. Quem precisa falar sobre machismo é só mulher, quem precisa falar sobre sexualidade é só pessoas homossexuais, bissexuais, pansexuais, sobre identidade de gênero só pessoas trans e travestis. E não, porque se a gente não expande essa discussão e não leva essa discussão o mais longe possível, a gente não sai do lugar. E é com um confronto que a gente sai do lugar. E é falando o tempo todo, sabe? E confrontando principalmente essa ideia de que as pessoas têm de que a gente não nem merece estar vivo o suficiente. É confrontando e dizendo: eu mereço, eu tô e eu vou estar cada vez mais. E atrás de mim, na minha frente, tem muita gente. Tem muita gente que veio antes, tem muita gente que ainda virá, e que a gente não tá só. Nós somos mais de 900 mil pessoas vivendo com HIV hoje no Brasil, sabe? E eu acho que é só assim que a gente vai mudar essa questão toda do tabu, da discriminação, do estigma que fazem com que seja um assunto tão proibido, intocável e complexo, quando na verdade não é. A gente precisa começar a falar sobre HIV e AIDS. Inclusive, acho muito importante o que está sendo feito aqui, porque todo mundo precisa falar, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Como eu já disse antes, o HIV ele não tem cara, ele não escolhe um alvo. Pode acontecer com qualquer pessoa, sabe? E quanto mais gente falar sobre HIV e a AIDS e outras ISTs, sobre prevenção combinada, sobre PrEP, sobre PEP, quanto mais a gente falar sobre tudo isso, mais a gente vai caminhar para que essa pandemia de HIV e AIDS finalmente termine, porque a gente vive nessa pandemia há 40 anos, e a gente vai fazer com que as pessoas tenham mais consciência, sabe? Principalmente na maneira como lidar com as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Porque, para mim, hoje, por todo o suporte que eu tenho, por toda a experiência de vida que eu tenho, para mim é fácil chegar aqui, ainda montado, totalmente montado, chegar aqui e falar: eu vivo com HIV, eu vivo com orgulho com HIV, e eu ainda vou viver muito tempo. Porque as pessoas não vão me matar como elas acham que estão. Só que tem muita gente que não lida dessa forma. Tem muita gente que recebe o diagnóstico e aquilo é realmente o fim do mundo para elas. Eu recebi há pouco tempo uma mensagem de uma amiga que morou comigo na República enquanto eu fazia faculdade, me contando que um grande amigo da família dela, que era uma pessoa muito importante na vida dela,
estava internado com estágios avançados de muitas infecções e doenças oportunistas, e eles tinham descoberto que ele vivia com HIV há muitos anos, tinha parado de tomar medicação há 3 anos, e absolutamente ninguém sabia. Ninguém. Ele vivia sozinho com o fato do diagnóstico do HIV. E aí, é isso que acontece, sabe? Tem muita gente que não consegue lidar com o fato, tem muita gente que não tem suporte necessário para lidar com HIV e com a AIDS, e é isso que eu tento fazer todos os dias. Eu estou todos os dias nas minhas redes sociais dizendo, não é o fim do mundo, é claro que não é um campo verde, cheiro de lavanda e a gente acariciando tigres, né? Como aquele panfletinho, mas não é o fim do mundo também. O HIV deixou de ser uma sentença de morte há muitos anos. E assim, você não tá só, sabe? Pega aqui na minha mão, vamos seguir junto, vamos conversar sobre o assunto e vamos encontrar um lugar comum de conforto, para que seja confortável para mim, para você que acabou de receber o diagnóstico, para as pessoas que te cercam, porque a gente precisa falar sobre as pessoas que vivem com HIV e as pessoas que convivem com HIV, porque o círculo onde a gente está inserido é muito importante para que a gente consiga lidar, né, com o diagnóstico. Mas é isso, eu acho. Falei, não sei nem se eu falei muita coisa. Mas é isso, assim, eu acho muito importante que a gente tenha cada vez mais movimentos como esse, oportunidades como essa, para a gente falar sobre HIV e AIDS de uma maneira mais ampla, mais humana, que a gente possa chegar aqui, mostrar a nossa carinha, mesmo debaixo de 5 quilos de maquiagem, mas mostrar a nossa carinha e dizer, olha, eu tô vivo, tá? Eles estão dizendo aí que a gente está morrendo, mas a gente não está morrendo, não. Eu estou vivo, eu vou viver muitos anos, eu tenho uma vida muito feliz, eu tenho pessoas que me amam, pessoas que me apoiam. Antes de mais nada, eu sou filho, sou irmão, sou amigo, sou um ser humano, sou jornalista, sou drag queen, sou ativista. Eu sou o que eu bem entender, eu sou o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. A gente não está moribundo, jogado numa cama, morrendo depois de amanhã. A gente está, principalmente, é por isso que a gente fala tanto sobre a questão de parar de falar, por exemplo, sobre pessoas portadoras de HIV. A gente fala que a gente vive com HIV, porque antes de mais nada a gente vive. O HIV é uma porcentagem aqui da minha vivência, que é ali à noite que eu vou lá, tomo meu remédio e continuo muito bem, mas eu vivo com o HIV, eu não sou o HIV. E o HIV não me limita, não diz até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, com quem eu devo conviver. E o mais importante é que cada vez mais a gente possa falar sobre isso. Cada vez mais pessoas possam falar sobre isso e, principalmente, que a grande maioria da sociedade que não vive com HIV comece a perceber a importância do acolhimento. Sabe, a importância de você olhar para o lado e quando você perceber que tem uma pessoa ali que vive com HIV, com AIDS, com alguma outra IST ou com qualquer outra coisa que impacte a vida dela e a vivência dela, que a gente possa olhar com afeto, cuidado, com abertura, porque, mais uma vez, a gente não precisa viver com HIV e AIDS para falar sobre o assunto, e, principalmente, a gente não precisa viver com HIV e AIDS para poder apoiar, acolher pessoas que vivem com HIV e instituições que apoiam pessoas que vivem com HIV e AIDS. Porque hoje a gente tem no Brasil muitas instituições que apoiam e acolhem pessoas que vivem com HIV, principalmente em situação de vulnerabilidade. Aqui em Uberlândia tem a RNP, tem um núcleo da RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, e já tem 22 anos que faz um trabalho social muito importante. Eu hoje sou embaixadora da RNP, e é isso, assim, a gente olhar um pouco mais para o lado com cuidado, com afeto, e principalmente com sentimento de acolhimento, porque essas pessoas elas precisam ser acolhidas e elas precisam sentir que é possível e principalmente que elas não estão sozinhas, sabe? Arrepio toda, gente. Também. Alguém tem alguma pergunta? Comentários? Eu vi que estava chegando nos comentários, umas coisas aqui no chat, mas aí eu olhava, e eu sou pisciano, né? A gente não tem muito foco. Aí eu olhava assim, aí eu me perdia no que eu estava falando, aí eu parei de olhar. Tem uns comentários bem legais aqui, elogiando muito você e a sua fala, Vitória.
Muito obrigada por compartilhar sua história, seu conhecimento conosco. Parabéns pela pessoa que és, a Karine falou. A Monara compartilhou uma situação que eu acho que é importante entrar para a discussão, que ela falou que em um estágio numa UBS, um rapaz chegou, entregou a receita médica e a farmacêutica que estava lá escalada na farmácia da UBS gritou para a outra pegar os medicamentos de HIV. E o rapaz teve que esperar esse tempo aí, né, de pegar o medicamento, e as pessoas começaram os comentários ali, né, e isso fez muito mal. Eu acho que o despreparo profissional, né, eu acho que a gente tem que valorizar muito o serviço, né, o SUS, que é maravilhoso, embora a gente está enfrentando aí um governo que tenta o tempo inteiro, né, barrar aí uma distribuição gratuita dos medicamentos, mas eu acho que também tem essa questão do despreparo profissional, talvez exatamente por essa falta de diálogo, né, que a gente enfrenta. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Posso começar? Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, essas falas me entristecem muito, porque, né, um dos trabalhos também que eu já me envolvi diretamente é para a formação desse trabalho em rede no SUS, isso de como a gente era mais direto à saúde mental, mas assim, o tanto que a gente está despreparado para trabalhar muitas vezes, olhando para o outro, essa subjetividade, eu discuto isso muito com meus alunos. E aí, quando a Vitória estava falando aí dessa confidencialidade, né, isso foi uma coisa muito importante que eu vi também nas falas, nas militâncias, que é isso, ninguém é obrigado, né? Mas essa falta de falar da sua solidariedade, parabéns de novo, né, pela fala dela, assim, vou chamar dela agora, porque você está de Vitória, tá? Eu ouvi dizer. Disso, dessa coragem, né, de expor, mas também ninguém é obrigado. Mas, ao mesmo tempo, igual eu citei na minha fala, a gente vê esse despreparo e o preconceito que a gente herda da história dessa AIDS, né, essa questão da peste gay, do grupos de risco, comportamento promíscuo, que Vitória também citou tão bem na fala, dessa pandemia há 40 anos, como ela localizou, que é isso, das pessoas olharem com preconceito, com o estigma que a gente herda, né, dessa história da AIDS, assim como tem a história da loucura, e de se achar no direito de sair propagando o diagnóstico dos outros, de gritar aos quatro cantos, sem se importar que está ali constrangendo o outro, de fazer ações, como eu contei, né, na UBS, da moça assinar com a caneta e depois a outra pegar e julgar. É triste ver isso aí, né? Eu também sou defensora do SUS, sou contra esse governo, a gente fala mesmo abertamente que é uma luta dos profissionais que estão lá à frente, dos cidadãos, né, o SUS, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que tem muitos desafios, e um deles é esse trabalho, né? E a gente não pode só ocupar também os profissionais de saúde, a gente tem que pensar nisso, na formação, em diálogos abertos, em transformar a sociedade que a gente está ao redor para falar isso, para que isso, esse preconceito arraigado, estrutural, vai ganhando menos força. Deixa a Vitória falar. E eu acho que algo muito importante de finalizar aqui, que é uma discussão que a gente tem tentado falar o máximo possível de um tempo para cá, que é a questão da sorofobia. Porque, de fato, sim, é garantido pela Constituição essa confidencialidade, a gente não é obrigado a falar sobre a nossa sorologia para as pessoas, e as pessoas não têm o direito de expor essa sorologia. Inclusive, fico muito triste também com um caso como esse, mas, ao mesmo tempo, assim, estou meio que carimbado porque isso é muito frequente. Mas eu acho que é muito importante a gente, principalmente, pontuar a questão da violência, que é relacionada à sorofobia, e aí as demais violências também, homofobia, machismo, racismo, gordofobia, que as pessoas precisam parar de achar que esses atos só devem ser considerados sorofobia, homofobia, machismo, tudo isso, quando acontece um caso muito direto de violência, de discussão, de violência física. A gente precisa começar a falar cada vez mais para que as pessoas entendam que a violência subjetiva, sutil e simbólica, ela também machuca. E muitas vezes machuca ainda mais que a violência física. Você ouviu uma piadinha ali sobre a questão da AIDS, do HIV, se ouvir
esse tipo de coisa, sabe? A pessoa expor ali para todo mundo que é para pegar o remédio do HIV. Eu fico muito surpreso de não ter falado do remédio da AIDS, porque as pessoas continuam achando que é exatamente a mesma coisa. Mas é muito importante a gente começar a pensar nisso, nessas violências mais sutis e simbólicas que estão no nosso dia a dia, que estão ali dentro de piadas, de comentários, de coisinhas aqui e ali que a gente faz e muitas vezes não percebe, que também existe na questão do HIV e da AIDS. E a sorofobia é isso, assim. É você constranger e colocar pessoas que vivem com HIV e AIDS numa situação vexatória, mesmo que seja sem querer. E eu acho que isso só vai mudar, e só vai começar a mudar, principalmente, né? Porque a gente sabe quanto tempo leva para que esse tipo de estrutura comece a se mexer um pouquinho, quando a gente conseguir falar o máximo possível para o máximo de pessoas possíveis. Então, eu entendo muitas pessoas que não expõem sua sorologia. Eu acho que as pessoas têm o direito, sim, de deixar isso para elas, de ser uma vivência só delas e não exposta, porque a gente sabe que tem muitas coisas que nos atravessam, vivências, coisas do passado que fazem com que algumas experiências sejam muito difíceis. Entendo muito, mas também acho que quanto mais pessoas que vivem com HIV e AIDS começarem a expor sua sorologia, expor que estão vivendo bem, ocupando cargos importantes, se casando, tendo filhos e fazendo de tudo um pouco, formando família, quanto mais isso acontecer, mais a gente vai se aproximar da quebra dessa consciência coletiva, dessa imagem coletiva de que o HIV e a AIDS é o fim, sabe? Perfeito. Vamos falar bastante. Queria até pedir que vocês compartilhem canais aí para a gente divulgar esse. Que a gente fica o tempo inteiro nas redes sociais, né? Assim, é os dedinhos ali que fica, né, rapidinho, que a gente inunde essa rede social com conteúdos importantes, né, de conhecimento, né, e não só de dancinha, a gente fica aí né, mas que a gente consiga aprender bastante através dessas redes sociais. Então, vocês puderem indicar canais, Vitória, né, Mandei você fala aqui. dissertação também, tá? Mandou para mim no WhatsApp? Mandei, de repente eu não sei se você consegue compartilhar aí, não sei. A gente tem um grupo no WhatsApp que eu quero até divulgar para todo mundo aqui, que é onde todo mundo que participa, a gente abre esse espaço lá no WhatsApp para divulgar os próximos eventos. Então, é um canal direto, sabe? Eu vou mandar lá a dissertação e, Vitória, coloca seu arroba aí do Instagram que você trabalha através das redes sociais, né? A Edilene tinha levantado a mão. Você quer fazer alguma pergunta? Ô, Isabela, Oi. eu levantei a mão mesmo, porque eu ainda sou leiga no computador, nessas coisas, são tudo muito, muito novo para mim. Eu sou uma mulher de 52 anos, eu trabalho na unidade básica de saúde daqui de Belo Horizonte há muitos anos, e a minha primeira profissão aos 14 anos foi trabalhar no hospital mesmo. Então, a gente aprendeu bastante com essa vida, porque, na verdade, eu fui estudar, fazer um técnico de enfermagem só em 2007. Mas algumas coisas que são básicas da vida diária numa unidade de saúde por exemplo, o que a Vitória falou, a sorofobia. É lei no papel, mas na vida real não funciona, né? Em pleno 2021, o pau quebrando com uma pandemia, uma colega de 42 anos não tem o mínimo pudor e a discrição de falar em alto e bom som na recepção com várias outras pessoas que o paciente, senhor Antônio, está com HIV positivo, que era isso que a gente deveria colocar na guia e ponto. Então, assim, eu sou muito indignada com esse tipo de coisa, porque as pessoas estudam e vão lá para poder fazer esse tipo de coisa, achando que está fazendo bonitinho, fazendo amizade com as pessoas, sendo gentis, sendo generosas. Eles simplesmente colocam um pano de fundo
com esse preconceito, sabe? E joga isso no ventilador para isso espirrar em todo mundo, sabe? Porque aí o paciente ele não vai falar assim, a profissional fulana de tal falou isso. Não, ele fala, é o centro de saúde tal falou isso. São os profissionais de saúde daquela regional. Então, assim, isso espirra realmente na gente. E eu gostaria, sinceramente, de ter uma opinião, uma sugestão do que fazer com essa pessoa que já tem 5 anos que faz esse tipo de coisa e se chamam a atenção, ninguém fala nada, ninguém fazem nada, ninguém toma uma solução concreta que a pessoa possa ter, no mínimo, assim, entre aspas, vergonha na cara. Se tiverem, coloca no grupo, por favor, porque eu estou lá bem atenta. Obrigada. Obrigada por compartilhar. Eu acho que isso é importante, hein? Diante de preconceito, de falas discriminatórias, o que a gente pode fazer? É difícil, mas acho que a aposta ainda é pensar, trabalhar na própria lógica do SUS, que é o que? O trabalho de formação continuada, de pensar a lógica, é o quê? Que eu trabalho em equipe, por exemplo, né? Formação em equipe, discussão de casos, discussão das práticas. Está postulado também bonito, como a Edilene falou, né? É tudo muito bonito, mas que na prática a coisa é bem ampla e é ácida, é difícil, né? Eu também trabalhei na rede de saúde muito tempo, e a gente sabe disso, a gente fala, cara, como que pode a gente ver práticas manicomiais ainda hoje, né? E a gente viu há pouco tempo como, de novo, voltar para o eletrochoque, esse governo querer. Então, assim, não é fácil, mas a gente, citando o Ariano Suassuna de novo, que eu gosto, né? E eu estava falando isso outro dia com uma aluna que veio com um discurso muito desesperançoso, porque se a gente ficar olhando só para as ruínas do SUS, a gente e das dificuldades, a gente perde a fé, mas a gente tem que apostar que ali o que está prescrito, a gente tem que tentar lutar e pôr em prática. Então, assim, sabe, tentar dar o toque, então, né, de repente tem uma gerente, o apoio matricial, a equipe de formação de saúde da família, vamos trazer umas temáticas para a gente estudar, sabe, eu não sei se tem um apoio de uma psicóloga lá na unidade básica, que de repente é uma pessoa mais aberta, né, fazer vínculos, a gente tem que apostar também nos vínculos, na relação, trazer, será que a gente pode colocar um toquezinho ali, né, condutas, o que não fazer, não sei. Eu sei que é difícil, eu estava dando aula ontem, né, sobre essas coisas, né, como que é desafiador, mas a gente, como profissional de saúde, não pode, citando a fala do Ariane, que eu ainda não falei, perder a esperança, a gente tem que ser aquela coisa assim, né, um realista esperançoso. É árduo o trabalho, mas a gente tem que ter esperança e apostar e tentar pactuar coisas para que a gente reflita sobre a prática e a gente não ser conivente, né? E às vezes também quando a gente não faz nada, a gente está sendo conivente. Então, essa pessoa é uma pessoa difícil, né? E tem pessoas difíceis. Mas de repente, mesmo que ela não escute, mas outros que estão do lado escutem e não reproduzam, eu falo, é um a menos, gente. É um a menos que está tendo condutas preconceituosas. Então, eu acho que a aposta vai um pouco na própria dinâmica do SUS, na própria força da militância, da gente não se calar diante disso, chamar, olha, vamos falar assim, não sei. De repente eu estou sendo esperançosa demais, mas a gente não pode, a gente tem que resistir, eu acho que é a lógica. Eu concordo muito com isso também. Quando eu estava na universidade, eu fui convidado para participar de um projeto, para palestrar em uma dos encontros do projeto, falando sobre a questão da sexualidade, do HIV. E aí esse projeto acontecia dentro das UBS em Ouro Preto. E os meninos iam, a turma ia e fazia um processo de formação mesmo, sabe, dos profissionais de saúde ali no contato com pessoas LGBTQIA+, pessoas que vivem com HIV. Inclusive teve muitas pessoas trans participando, e era abordada a questão do nome social e tal. E foi muito legal, assim, na minha participação foi muito legal, nós conversamos bastante, teve uma troca muito legal, entre nós que estávamos lá enquanto projeto e as pessoas das UBS. E aí depois eu soube que isso de fato virou um projeto da prefeitura, e a prefeitura, junto com a universidade, começou a fazer esse processo de formação dos profissionais de saúde no contato com pessoas LGBTQIA+, e pessoas que vivem com HIV, sabe? Eu acho que é isso também, eu concordo com a professora,
a gente só vai chegar lá fazendo de pouquinho em pouquinho. Se você conseguir fazer com que uma pessoa comece a, pelo menos, refletir antes de usar determinados termos, de fazer determinada exposição, a gente já está começando a fazer algum tipo de mudança, sabe? Acho que pode fazer também uma denúncia anônima, né, na ouvidoria. Como eu disse, não precisa viver com HIV para falar sobre o assunto e não precisa ser vítima de sorofobia para poder denunciar uma pessoa sorofóbica. Assim. Eu já tentei fazer denúncia no distrito e, de certa forma, foi virar contra mim. Essa funcionária, ela é muito amiga da gerente. Então, ela fala essas coisas, todo mundo fica, assim, assustados, mas ninguém fala mais nada. A gente não reproduz o que ela fala, a gente fica horrorizado, mas também, assim, não temos o que fazer, porque ela é amiga do amigo do amigo, então ela, assim, vai almoçar na casa do prefeito, quando é amanhã ela está na casa de outra pessoa, então os amigos estão sempre levando, ela é amiga de todo mundo, então não tem como, eu já tentei de todas as formas, é gritante a coisa lá. Eu queria que um jornalista chegasse lá no momento que ela estivesse fazendo um trem desse. Só isso vai resolver. Dependendo Eu do acho que caso, se assim... for... Perdão. Pode falar, professor. Dependendo da situação, é crime, né? Inclusive, tem que ser enquadrado, tem que fazer BO, essas coisas todas. E sempre, particularmente, penso eu, Terezinha, sempre deixar muito claro que a atitude dela é, no mínimo, desprezível, né? Manifestar o repúdio, porque água mole, pedra dura, né? O importante é não calar, não aceitar, porque existe uma frase aí construída que o silêncio dos corretos, né, dos certos, é pior do que o grito dos incorretos, que tem que ser verificado por nós todos os dias. A gente aprende isso todos os dias. Se você se calou, meio que compactuou. Então, sempre deixe claro, não achei graça, não é legal, a sua postura no mínimo desprezível, você incorre em crime, não admiro você por conta disso, enfim, sempre se posicionar, não fazer alarde, não comprar uma briga, mas deixar muito firme a sua posição em relação a isso. É o que eu disse, assim, muitas pessoas não lidam bem com o fato de viver com HIV. Então, para essa pessoa que está sendo exposta, ele talvez nem tenha força suficiente ou suporte suficiente para poder ir atrás. Então, talvez seja o caso de procurar algumas instituições que fazem ativismo, né, do HIV e da AIDS. Eu sei que em Belo Horizonte tem, a gente tem a sede mineira da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, e tem algumas outras instituições. Depois, eu vou pedir para algum dos meus amigos que estão aí na chamada, porque eu não vou conseguir fazer isso, porque a Azul não deixa. Mas para alguém mandar o meu arroba do Instagram aí no chat, e aí, se por acaso alguém quiser o nome dessas instituições, onde estão localizadas, eu tenho uma relação aqui, pode me mandar mensagem lá no Instagram que eu passo essa relação, principalmente em Belo Horizonte, e talvez seja o caso, de fato, de procurar uma dessas instituições para que elas representem essa pessoa e façam com que algo aconteça, sabe? Porque, por mais que a gente tenha esse discurso, sim, de ir tentando mudar aos poucos... Não, Débora, esse é o da Vitória. Isso não. Mas a gente tem esse discurso de tentar mudar aos poucos, de fazer aqui, um pouquinho ali para chegar lá, mas a gente não pode se conformar quando a gente vê que não está adiantando, sabe? Porque tem gente que, de fato, não vai abrir a cabeça, não vai entender, porque não quer entender. Aí, com essas pessoas, a gente precisa ter uma atitude diferente, sabe? Perfeito. Aí, ó, jogaram, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também. Tem algum ponto, Isa? Só queria realmente agradecer, né? Porque as falas estão sendo muito potentes e, igual você falou, muitas vezes a gente nem tem esse conhecimento mesmo. É um assunto que também não é muito falado durante a graduação, mesmo até de psicologia. Então, assim, esse evento vem realmente para agregar, né? Não só nós como estudantes de psicologia, mas as pessoas no geral. Então, realmente, são falas, assim, realmente muito importantes. E agradecer mesmo a participação aí. Eu queria agradecer também Tabata na interpretação. Tá aí sozinha, né, Tabata? Deve estar
morrendo de cansado. Mas eu também queria agradecer, Vitória, Patrícia, e foi muito potente mesmo, a Isa falou muito bem. A gente tem que repetir mais vezes para... Né, o Vitória falou uma coisa muito verdade, né? Preciso muitos anos, 40 anos não é o suficiente para mudar essa estrutura e esse tabu, esse estigma que a gente vivencia, né? Mas passinhos de formiga, com esperança, que a Patrícia falou, acreditando na mudança. Acho que todo mundo que está aqui acredita nisso e a partir de hoje eu acho que vai ter um olhar atento, né, assim, a essa situação, um combate à sorofobia, né, e até pesquisar mais, assim, se abrir para pesquisar mais e entender mais, que, Vitória, não precisa ser pessoa com HIV, não precisa ser pessoa com deficiência, não precisa ser preta para defender qualquer tipo de discriminação, de preconceito, que é assim que a gente vai conseguir. Eu acho que a proposta do Tecendo Saberes, do NAP, da instituição como um todo é isso, assim, passinhos lentos, de formiguinha, mas conversando, dialogando, falando sobre essas amarguras que estruturam a nossa sociedade. Muito feliz. Se vocês quiserem ter fala de finalização para a gente ir almoçar, assim, refletindo bastante. Eu quero. Eu estou felicíssima, né? Agradecer pelo convite. Assim, que felicidade poder ver, né, vocês parando já desde a graduação para fazer isso, abrindo esses espaços dentro da academia. Felicíssima pela companhia da Vitória nessa manhã, né? Assim, minha parceira de fala aí, assim, aprendi demais. E fico mais feliz ainda, né, com a fala dela, de dizer assim, a gente precisa estar vivendo com HIV, né, para falar do tema. Esse tema me tocou, né, lá em 2007, quando eu era estudante, mas, gente, como que a gente às vezes chega, né, com uma proposta de supor saber, e a gente tem que se tirar do lugar comum para encontrar com o outro. As pessoas que eu convivi com HIV, convivo, tá, são pessoas como eu, como você, não tem nada, né, demais, assim, esse estigma que a gente comprou. Eu também vim de uma cidade pequena, assim como a Vitória falou, que isso, né, desse lugar da pessoa vivendo com HIV, assustava, o medo, né, um caso que apareceu na cidade, a gente sabia, né, dos homens gays, também esse lugar, né, que é dado para a pessoa que você vai ser cabeleireiro, isso tudo a gente tem que desmistificar com a nossa fala. Por que, né, que o lugar tem que ser só esse a ser ocupado? A gente tem que potencializar nossas falas, nossa visão, nosso olhar. Queria agradecer demais o convite também das meninas, a confiança. Mandem um abraço para o João aí, professor aí de vocês, né, meu amigo. E agradecer meus alunos que estão aqui nessa manhã. Tem um monte de aluno que era do Sagres aí de Minas, tem gente aqui de Indaiatuba, assim, eu estou em Valinhos, né, do lado da cidade de Indaiatuba, onde trabalho, já vi no chat nomezinhos que a gente... Então, muito obrigada, amores. Eu acho que minha filha está aí, se eu não estiver enganada, a Letícia, que entrou depois, é minha filha. Eu fico feliz demais essa manhã de estar compartilhando com vocês e os demais que eu não conheço também. Obrigada, gente. É isso, deixa a Vitória falar. Gente, ó, eu quero muito agradecer também, como a professora falou, quero agradecer muito a companhia dela nessas falas e principalmente o trabalho dela, porque é realmente muito importante ver que as pessoas estão se preocupando cada vez mais em falar sobre o assunto e fazer com que as pessoas entendam que não é bem como está sendo pintado há muitos anos. Eu quero realmente agradecer muito o convite e dizer que é muito importante que isso seja feito aqui, principalmente porque a Isa, né, que é o nome dela, falou que não é muito discutido durante a graduação, mesmo na graduação de psicologia, que é outro ponto muito importante, que a gente precisa começar a falar também sobre a saúde mental das pessoas que vivem com HIV e AIDS. A gente preocupa muito com o tratamento antirretroviral, em cuidar do corpo e se tornar indetectável, mas é muito importante pensar a saúde mental das pessoas que vivem com HIV e AIDS.
Então, eu acho que esse momento é um pontapé muito importante. Eu acho que é uma grande ferramenta na mudança desse cenário. Eu realmente fico muito feliz, me mantenho à disposição sempre que precisar. É só me procurar lá no Eu Instagram, estou sempre também, pode me aberto e chamar que a gente disponível. volta, né, Vitória? Tô aí, gente, estou sempre disponível. Pode chamar aí, já deu para ver que eu falo pra caramba. Mas, assim, muito obrigado mesmo, gente. Eu fico muito feliz de participar desse momento, porque a gente precisa falar no HIV da AIDS nas redes sociais, a gente precisa falar na rua, a gente precisa falar no posto de saúde, a gente precisa falar na academia também. A gente precisa falar para todo lado, que é assim que a gente vai fazer as coisas mudar. Isso mesmo. Será que a gente consegue tirar uma foto? Marcar esse... Ah, Uma foto não, tem né? que mandar. Print. Aí você Evento manda pra online, gente, print. bem bonita. Que é isso, gente. Vamos ligar as câmeras aí e mostrar os... Vamos, cadê as carinhas? Ai, só confirmando, um monte de aluno aí mandando no chat, que eles estão aí. Ah, feliz mandaram aí demais de ver vocês olá pra amanhã. você. E Marina. Quem mais? Marina, Terezinha, Cláudia Carolina, Cauane, um monte. Vou tirar o print. No 3, hein? Para todo mundo congelar o sorriso. Felipe. Esperar o Felipe ali fazer a amarração do... Ah, a Marina tá abrindo a câmera, espera. Cláudia Carolina também tá abrindo. Espera aí, minhas alunas vão aparecer. 1, 2, 3 e... Foi. Vou mandar lá no grupo e mandar para vocês também. Tá bom. Azul. Obrigada, gente. Um abraço carinhoso. E espero que a gente se trombe aí em momentos futuros. Também. Obrigadão. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Ah, Tchauzinho. tchau, tchau.